Aí o de texturas a gente já tinha trocado uma ideia, mas eu acho que eu adorei que você botou aqui o antes e o depois. Eu coloquei a parte 2 dele. Vou contextualizar então aqui pra galera. Ela tinha me mandado esse aqui já no privado, e aí ela tava fazendo o exercício de texturas, né, e tal. Já tinha ficado bem interessante a forma, né, a composição, mas a gente estava conversando sobre o objetivo desse exercício ser explorar justamente como que a gente pode usar as ferramentas que a gente tem, tipo pincel, nanquim, o que quer que seja, caneta, lá, o que quer que seja, sem desenhar individualmente, então no caso aqui são penas, né? Sem desenhar individualmente cada pena, porque um meio que senso comum que a pena tem um formatinho, né? Aqui é como se fosse um V, né? Um U, que ela fez assim afinadinho. E aí eu fiz uma provocação, eu mostrei um exemplo, eu não sei se eu vou achar ele aqui agora, eu vou tentar achar porque eu acho que vai ficar mais completo pra galera. Deixa eu pegar aqui, eu tenho ele, eu acho que naquele dia eu salvei ele no meu Pinterest. Eu deixei ele salvo aqui, peraí. Eu mostrei um exemplo para ela, eu mostrei esses exemplos aqui para ela, galera. E aí, ó, a provocação que eu fiz olha como a pessoa que fez esse desenho aqui, ela usou várias das coisas que a gente está falando nesses três né, primeiros exercícios do módulo 3, né? Gestual, silhueta, textura, tudo isso está aqui. Você tem o gestual das linhas e você tem a intenção no gestual, na medida que elas engrossam e afinam. Olha, inclusive aquilo que eu te falei, né? Ele fez essas linhas meio que direto já no nanquim. Então, ele não tem linha clara e escura, ele só tem linha mais fina ou mais grossa, mais falhada, né? Vai afinando até ela falhar ou vai engrossando. Então, o gestual dele fica com uma intenção muito carregada, porque onde ele engrossa, ele quer dar uma ênfase, ou ou ele quer fazer que tem uma curva, que tem uma quina. Então, tem essa questão do gestual. Mas na parte da pintura, né, na parte que seria o corpo da pena aqui, ele usou um brush, né, sei lá, um pincel com uma ponta mais grossa, mais larga, aplicando um nanquim seco, né? Seco não, né? O nanquim ele é líquido, mas eu digo assim, sem diluir na água. Então, o nanquim, quando dilui, ele fica cinza, ele fica líquido, que nem uma aquarela, você vai espalhando ele. Mas quando você passa ele puro, assim, a cerda do pincel, se ela vai ficando com menos nanquim, vai tipo, secando no próprio papel, o papel vai chupando, e vai fazendo essas texturas, que é como se ele estivesse falhando, né? Só que se você usa isso a seu favor, você gera texturas muito elegantes. E aí, esse exemplo aqui e o próximo, acho que é do mesmo artista, inclusive, deixa eu abrir o outro aqui. Eu tinha mostrado lá, ó, esse outro aqui. Como que as penas, elas estão representadas aqui sem precisar desenhar uma a uma, né? Então, o legal do exercício de textura para quem for fazer, voltando aqui para o seu, agora eu vou mostrar o resultado depois que eu, né? Então, ó, esse era o antes, para quem está vendo aí, né? E o depois, ó, ela pegou de primeira a provocação que eu fiz, que em vez de desenhar uma pena de cada vez, é dar a impressão de que existe uma textura, né, um rajado ali de sobreposição de várias penas, mas você, quando você bate o olho numa forma, num pássaro voando, você percebe que ele tem uma, mas você não vê uma pena por vez, você não vê toda, não, você vê aquela mancha. E a gente está trabalhando aqui nesse módulo, né, principalmente sobre a análise da imagem, enxergar não o que dizem para a gente que aquela forma mas o que de fato a gente vê quando bate o olho e sente uma impressão daquela imagem, né? E é isso, esse é o objetivo. Cara, esse aqui eu já tinha te dado todo o feedback, né? Mas Uhum. eu achei que você pegou muito bem. Você, inclusive, já tendo alguma experiência com o pincel, eu acho que você conseguiu fazer esse efeitinho do falhadinho aqui de uma forma bem interessante, assim. Pô, valeu. Eu trouxe mais esses exemplos para ter essa discussão com a galera, que eu achei interessante, foi muito útil para mim. Eu tenho uma dificuldade em fazer pena, ainda mais esse exercício que eu pensei, a princípio, em simplificar o Hum? exercício do curso. Aí depois eu pensei, nossa, mas ficou muito sem preenchimento. Aí eu fui colocando penas aleatórias e desandou tudo. Aí Aham. Mas, ó, aí com a sua dica, fluiu. eu, eu acho que valeria você voltar nesse aqui e não sei se fazer do zero ou tentar aproveitar o que você tem e aplicar aquilo que a gente falou, né? Eu acho que se você tiver paciência, eu faria do zero
Tá, porque aqui você tem um outro cenário, né? Você pegou isso, muitas das diferenças que eu te coloquei, que são os pássaros estão de longe, né? Naqueles que eu te mostrei, e você pegou muito bem, fez um de longe também, que é uma escala reduzida, né, do corpo. Agora, aqui em que você efetivamente você tem um pássaro mais de perto, como que você faria esses mesmos recursos, né? Sabendo que tem mais detalhes e tal, mas focando mais na textura e menos nas penas individuais. Então, acho que você ainda pode retomar Sim. essa observação aqui, que vai dar um, um desenvolvimento bem Vai ficar interessante. interessante. Eu acho que vale. Com, com base na fotografia desse pássaro que você mandou, ela tem um contraste muito grande entre a sombra e o fundo. Uhum. Aí eu fiquei um pouco com medo, assim, de fazer a mesma fotografia. Aí eu peguei uma que era mais fácil, como era a primeira também que eu ia Sim. explorar isso do pincel mais seco, aí foi mais fácil, mas eu vou voltar nesses exercícios e refazer eles melhores. Eu estou abrindo aqui as referências do exercício, que eu quero abrir essa foto. Ih, exportei tudo na pasta que não devia, mas tudo bem. Vamos lá, deixa eu abrir ela. Cadê? Tá embaixo desse. Achei. Boa. Então, aqui o legal é que a gente pega um pouco do exercício de silhuetas também, né? Então, algumas áreas você pode, por que o exercício de silhuetas vem antes desse? Porque você pode primeiro aplicar aquele raciocínio. Então, você pensa, tudo que é preto é uma silhueta, tudo que é cinza é outra silhueta. Você divide essas grandes áreas mentalmente, né? Assim, ou só faz Uhum, um leve contorno de lápis, qualquer coisa, só para você saber onde começa e termina cada área. Quando você for pintar, você já pode assumir que algumas dessas áreas vão praticamente entupir. Vai ficar só sei lá, um falhadinho aqui que vai representar algumas penazinhas que estão dando só um brilhinho, mas quase tudo vai perder informação e vai virar uma grande mancha escura. E aí as áreas que são médias, você já vai ter que começar né, pensar em como que você vai fazer uma textura dando mais respiro sem desenhar pena a pena. Pode ser uhum, com o gestual do pincel, enfim, pode ser. Uma outra coisa legal de fazer, ó, é visualizar em vez de ver. Não sei se está dando para ver aqui o zoom que eu estou dando, mas em vez de você ver tá o bom. V, né, tem um Vzinho, uma pontinha. Em vez de você enxergar esse V, você enxergar aqui, ó, a sombra projetada, né, os espaços que vêm por baixo, a sombra que vem por baixo da pena. Né? Uma pena Uhum, sempre gera uma sombra sobre aqui, né, como se fosse uma camada, né, de escamas mesmo. Então ela sempre vai gerar uma projeção embaixo. Então, se você tenta fazer, que nem você falou, né, aquele exercício de inverter o olhar, de ver o negativo, né, das sim, formas. Se você tenta aplicar um pouco isso aqui, em vez de você estar desenhando várias penazinhas, você vai estar desenhando várias manchas de sombra que vêm por baixo dela, né, que ela vai projetando na próxima, vamos supor assim. E a sim. de cima, de repente, ela não é nada. A pena em si, ela pode ser só a luz, só o papel, né? Interessante. Eu vou refazer, vai ser legal fazer esse Ah, exercício. legal, eu tô curioso. E isso que é bacana, cara, o que eu acho mais legal, que eu acho que gera mais aproveitamento no curso, é isso, é fazer entender o que teve de acerto e o que teve erro, né? Não sei qual é a palavra, mas de fraqueza, vamos dizer assim, né? Qual foi a ponto fraco aqui. E aí voltar no exercício. Eu sempre faço essa provocação aí pra galera, porque os exercícios têm que ser mesmo retomados aí. De um para o outro você vai ver a mudança, que nem a gente está vendo aqui. É assim que a gente evolui, não adianta fazer só uma vez. É. Beleza? Mas é isso, cara. Mas Parabéns aí pelos estudos. gratidão, eu agradeço todas as dicas do curso e está sendo muito proveitoso para mim. Estou sentindo que eu estou crescendo como artista e já quero treinar mais a tatuagem para conseguir aplicar. O que eu tenho um pouco de dificuldade por eu estar muito no início ainda, fazendo aqueles flashes, tatuagens básicas, mas já estou louca para conseguir fazer isso tudo na pele. Ai, que bom, que bom. E agradeço muito por expandir o meu horizonte, assim. Nada, pô, que isso. Eu fico feliz de ver o resultado de todo mundo, cara. Obrigadão aí. Valeu. Gratidão. Até a próxima. Valeu. Até, valeu.
Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como esse, se inscreve aqui no canal. É só clicar no logo redondo que está aí na tela, dá um gostei no vídeo e compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar. Comenta aqui embaixo para a gente poder trocar ideia e, por último, dá uma olhada nesses 2 vídeos sugeridos aqui na tela. Pode ser que você também goste. Muito obrigado e até a próxima!